Amigos e amigas, hoje nós vamos falar de um assunto de fundamental importância para a compreensão das mudanças políticas que ocorreram entre 1945 até os nossos dias. Esse assunto ele não é política, mas ele é economia. E eu já disse a vocês que a economia influencia sobremaneira a política. E vamos a esse assunto tão preponderante para o entendimento da política global e o entendimento da política nacional e o entendimento da economia. O ano era 1945. 1945, o mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial. O epicentro da guerra acontece na Europa, como sempre, como fora com a Primeira Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo chama uma reunião para discutir a nova ordem econômica mundial. Como deveria ser esta nova ordem econômica depois de quase 6 anos do mundo em guerra? Como deveria ser essa nova ordem? Vamos lá. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra era a grande potência de então. Foi a nação precursora da Revolução Industrial, do capitalismo liberal. Os Estados Unidos era um país como outro qualquer. Após a Primeira Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América vendem tantos armamentos que saem dessas duas guerras como a maior potência do mundo, desbancando a Inglaterra. E esses dois países chamam esta reunião para discutir a nova ordem econômica mundial. De um lado, Estados Unidos e Inglaterra norteavam os debates. Mas o debate era para além disto, porque existia também o mundo capitalista e o mundo socialista. O mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos da América e o mundo socialista liderado pela União Soviética, que eu falo já sobre isto. Mas começam os debates naquilo que no final desta reunião ficou conhecido como o Acordo de Bretton Woods. Bretton Woods. O Tratado de Bretton Woods. Esta reunião acontece nos Estados Unidos da América. De um lado dos Estados Unidos, de outro a Inglaterra. Do lado dos Estados Unidos, o embaixador americano chamado de Henry White coordenava os debates, dava linha aos debates, e todos os países do mundo que participaram da Segunda Guerra Mundial estavam lá representados. Do outro lado, do lado da Inglaterra, estava aquele que foi o maior economista do século XX e que criou o Estado do Bem-Estar Social, John Maynard Keynes. O debate acontece entre esses dois senhores. E o mundo inteiro lá presente. O Brasil estava lá presente. O Brasil estava lá. Na época representado pelo Otávio Gouveia de Bulhões e o jovem economista ainda, Roberto Campos. Todos estavam lá na reunião que deu origem ao Tratado de Bretton Woods. E os debates começam.
acalorados. E quais foram as grandes decisões que aconteceram no Tratado de Bretton Woods? Vamos às grandes decisões? Vamos lá. Primeira grande decisão, porque no comércio exterior, exportação e importação, tem que existir uma moeda de conversibilidade mundial. E a grande moeda de conversibilidade mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, era a libra esterlina, que era a moeda da Inglaterra, que era a grande potência antes da guerra. Os Estados Unidos saem tão fortalecidos da Segunda Guerra que impõem ao mundo que a moeda de conversibilidade, a partir daquele momento, seria o dólar americano. E o dólar americano passou a ser a moeda de conversibilidade mundial. Os debates continuam. John Maynard Keynes e Henry White puxando todos os debates. A segunda grande discussão. O mundo sai de guerra. Os países estavam desestruturados. E eu preciso criar um organismo de controle das finanças internacionais. Porque os países não tinham moeda em reserva cambial em dólar para pagar, às vezes, os seus compromissos externos. Mas para fiscalizar os desajustes de balanço de pagamentos, o que é balanço de pagamentos? É a liquidação dos compromissos de exportação e importação. Para fazer isso, os Estados Unidos sugerem a criação de um fundo. E este fundo é o FMI, Fundo Monetário Internacional. E qual era a função do FMI? Socorrer os países com problemas de balanço de pagamentos. Mas para isso, o FMI chegava no país, fazia carta de intenções, o país fazia carta de intenções para o FMI, e o FMI delineava, junto com os governantes do país, a política macroeconômica, a política cambial, a política monetária, para prestar esse socorro. Todos os países que ali estavam se tornavam sócios do FMI. Todos se tornaram sócios do FMI. O Brasil se tornou sócio do FMI. Para você se tornar sócio do FMI, você comprava uma cota. E essa cota, uma parte era dada em ouro e outra parte em moeda do país de origem. Na cesta de moeda do Fundo Monetário Internacional não existe apenas dólar, existe moeda de todos os países. Então é uma cesta de moeda. Todos os países do mundo podem recorrer ao FMI. O Brasil já recorreu várias vezes. Na década de 70, década de 80, o FMI praticamente já morava no Brasil de tantas crises cambiais consecutivas. A última vez que o FMI esteve no Brasil para controlar uma crise cambial é em 1999, quando o dólar bateu a casa de R$4. Então, meus amigos e minhas amigas, está criado o FMI. A primeira vez que um país recorre ao FMI, ele pode sacar em moeda aquilo que ele fez o investimento, aquilo que ele se tornou sócio, a sua cota. Na segunda vez, ele tem que escrever uma carta de intenções. Na terceira vez, o FMI vem para dentro do país. Entendido qual é a cronologia da intervenção do FMI? E o FMI andou demais pelo Brasil. Tinha uma chilena que era diretora do Fundo Monetário Internacional na década de 70 e 80, chamada Ana Maria Ju. Ela praticamente já morava no Brasil, porque o Brasil todo dia recorria ao FMI.
Todos os países têm direito a um saque no FMI. E esse valor que ele tem de saque é chamado de DES. DES. O que é DES? Direito Especial de Saque. Todos os países podem efetuar esse saque, ok? Inclusive o Brasil, que já fez muitos. Vamos lá. Os Estados Unidos da América só tinham, na época da fundação, apenas 15% do FMI. Apenas 15%. Mas ele sai tão fortalecido da Segunda Guerra Mundial que ele impõe em Bretton Woods o poder de veto. Sabe o que quer dizer isso? Se um país qualquer resolve tomar empréstimo no FMI, e se os Estados Unidos não têm relações comerciais ou diplomáticas com esse país, ele pode vetar, como já vetou empréstimos para a Argentina em outros momentos. Vários países do mundo, os Estados Unidos já vetaram empréstimos. Está vendo? Olha a hegemonia que os Estados Unidos começam a exercer no mundo. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um Brasil francês. O Brasil falava francês, estudava-se francês nas escolas. Com o domínio americano, muda a cor da bandeira e a gente passa a estudar o inglês. Os Estados Unidos dominam o mundo com sua indústria de entretenimento. Walt Disney, Hollywood. Eu começo a dominar os países pela cultura. Mas Bretton Woods continua seu processo de discussão. E em Bretton Woods, nós sabemos que o epicentro da guerra aconteceu na Europa, já falei isso aqui, e a Europa precisava ser reconstruída. E é fundado um banco, que é chamado de BIRD. O que é o BIRD? É o Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento. E esse banco tinha como objetivo reconstruir a Europa. Mas os Estados Unidos olharam para um lado, olharam para o outro e disse não. O dinheiro do BIRD não é só meu, é de todos os países do mundo. Eu quero mandar no mundo. E para mandar no mundo, os Estados Unidos da América faz o Plano Marshall. E esse Plano Marshall tem como objetivo reconstruir a Europa. E os Estados Unidos, com seus recursos próprios, reconstrói a Europa. Estabelece uma aliança militar com os países da Europa para combater a União Soviética. E essa aliança militar tem o nome de OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, entre os Estados Unidos e os países da Europa. Os Estados Unidos reconstrói a Europa com um Plano Marshall. E aí ele exige fidelidade diplomática, fidelidade nas questões da América, dos americanos. E assim foi feito. Erivaldo, se eu não usei o dinheiro do BIRD, para onde foi o dinheiro do BIRD? O dinheiro do BIRD, os Estados Unidos, de forma estratégica, ele manda para o terceiro mundo. O grande medo dos americanos era a exportação de revoluções comunistas, como ocorrera em 17, no leste europeu, que eu pego todos os países do leste europeu, o Exército Vermelho pega todos os países do leste europeu e transforma em comunista. Mas Joseph Stalin quer propagar o comunismo e começa a financiar
revoluções em África, nas Américas do Norte, América Central, América do Sul, começa a financiar revoluções comunistas. E os Estados Unidos, com medo da propagação comunista, diz, opa, vamos levar dinheiro e desenvolvimento para o terceiro mundo. E o dinheiro do BIRD vem todo para o terceiro mundo. Porque um país só cresce com recursos próprios ou com endividamento. O Brasil é uma república de bananas. E como é que eu vou buscar esse recurso? Eu vou buscar esses recursos com endividamento. O BIRD entupiu o Brasil de dinheiro. Só foi possível Vargas fazer tanta estatal por esses financiamentos. Está entendendo agora como a política se casa com a economia? Vargas deitou e rolou com recursos abundantes do BIRD. E esse dinheiro veio para fazer hidrelétrica, para fazer estrada, portos, aeroportos, e o Brasil saiu daquilo que era uma roça mentido à besta, o Brasil virou uma nação de verdade. A Revolução Comunista continua se propagando pelo mundo. E em 1959, em plenas barbas do tio Sam, acontece a Revolução Cubana. Ernesto Che Guevara, com Fidel Castro, Camilo Cifuegos, eles implantam em Cuba uma república comunista. Os Estados Unidos vão à loucura, em plenas barbas, porque Cuba era um balneário americano. Os hotéis de Cuba eram cassinos que os magnatas americanos jogavam. As praias de Cuba eram veraneio dos magnatas americanos. Tudo foi estatizado. Tudo na Revolução Comunista de 1959. E os Estados Unidos redobram a sua atenção na América. E como é que os Estados Unidos redobram sua atenção na América? Empurrando mais dinheiro, mais endividamento. E o banco BIRD, que foi criado lá em Bretton Woods, não era mais suficiente para dar dinheiro. E os Estados Unidos fez, eu dou o dinheiro. E ele cria um banco, que é o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, eu tenho dois bancos, o BIRD e o BID. O BIRD é o Banco Mundial. O BID é um banco interamericano para financiar as políticas da América. Assustada com a Revolução Cubana, eu empurro dinheiro no Brasil. Foi aí que permitiu a Vargas fazer o que fez. Café Filho, depois de 1945, eleito em 46, fazer o que fez. É isso que faz com que Juscelino Kubitschek também fizesse o governo progressista. Foi assim em 1952, quando Vargas volta ao poder pelo voto direto, também faz com recursos em abundância. O Brasil virou um canteiro de obra. Olha o que é que acontece. Em 1961, assume a presidência da República no Brasil, Jânio Quadros. Jânio Quadros começa a não ler na cartilha dos americanos. Os americanos ficam desconfiados da postura de Jânio. Jânio, nos seus momentos de loucura, aos olhos dos americanos, ele condecora Ernesto Che Guevara com a medalha do Cruzeiro do Sul, a maior condecoração que o Brasil dava a grandes celebridades internacionais da política. Che Guevara era o ministro das Comunicações de Cuba em 1961. E os Estados Unidos começam a desconfiar pelo flerte do vice-presidente da República com o mundo comunista, com as reformas de base. Bom,
O resto da história nós já sabemos. Nós sabemos que Jânio Quadros renuncia. Nós passamos por um parlamentarismo de 8 meses, com Tancredo Neves, e assume a presidência da República de vez João Goulart. E João Goulart começa a fazer as reformas de base. Os americanos desconfiados, flertando com a esquerda global. Em 60 não usava ainda o termo global, mas com o mundo da esquerda. Quando Jânio Quadros renuncia, João Goulart estava em viagem oficial pela China comunista de Mao Tse-tung. Olha o susto que os brasileiros tomaram, que os americanos tomaram, brasileiros não. O brasileiro estava adorando o governo de João Goulart. E os Estados Unidos começam a se preocupar. Como os Estados Unidos começam a se preocupar? Com o avanço da esquerda na América, sobretudo no Brasil. 1964 era o final do governo de João Goulart. 1965 teria eleições diretas e certamente Juscelino Kubitschek de Oliveira ganharia as eleições. Os Estados Unidos tremem nas bases. E os Estados Unidos promovem golpes de Estado em toda a América Latina. Foi assim no Brasil. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, o Brasil acorda sob uma ditadura, sobre uma noite, uma madrugada, que duraram 25 anos. 25 anos durou essa madrugada. Os Estados Unidos da América, costa brasileira, diz os historiadores da época, estava toda cercada pela Marinha americana. Não é como agora que tem uns tanques aí que só sai fumaça, não é? Porque os americanos queriam o golpe, queriam as ditaduras na América. E assim foi feito. Os Estados Unidos da América apoia todas as ações da ditadura militar. E eu fiquei entre 1960, olha o hiato, entre 1960 até 1964, sem receber recursos dos americanos. Por quê? Porque os americanos não acreditavam em Jânio, menos ainda em João Goulart. E aí o Brasil ficou um período difícil, desemprego. E aí que a velha classe média começa a virar as costas para o governo de Jango, e o governo de Jango é golpeado sem dó e sem piedade. A história é muito importante, porque teve uma tal de uma passeata chamada de Deus, Pátria e Família, a suposta classe média, família tradicional brasileira. Essa mesma família tradicional brasileira é que fez a escravidão no Brasil, é que promoveu a escravidão. E aqueles mais pobres, que não são cidadãos, vão na maré. A ditadura teve um apoio, um certo apoio popular no primeiro momento. Depois eles viram a bobagem que eles fizeram, os meios de comunicação, políticos tradicionais. No primeiro momento apoiou a ditadura. Aqui na Bahia, por exemplo, vários ministros eram da Bahia. O chefe da Casa Civil do governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, por exemplo, era Luiz Viana Filho. Os Estados Unidos bancavam tudo. Bancava todos os gastos do Brasil. Claro, bancava não é fundo perdido, não, era empréstimos. E depois a gente vai ver as consequências desse empréstimo. Vamos lá. E o Brasil continua sua marcha na ditadura militar.
Os Estados Unidos promovem mais ditadura no Paraguai, no Chile, na Argentina, no Uruguai. A América do Sul virou um paraíso das ditaduras financiado pelo governo americano. Os Estados Unidos, mesmo envolvido na Guerra do Vietnã, tinha dinheiro de sobra para financiar as ditaduras. 1967, acontece a guerra no Oriente, a Guerra dos 3 Dias entre Egito e Israel. E nessa Guerra dos 3 Dias, o mundo árabe também entra na guerra contra o Egito e o preço do barril de petróleo sai de $12 o barril para $36. A crise passa a ser mundial. O dólar americano começa a baixar de preço. E os países que tinham dólar queriam a conversão do dólar em ouro, porque o dólar era lastreado em ouro. As pessoas queriam devolver os dólares para os Estados Unidos e pegar de volta ouro. A situação ficou tão grave que em 1971, os Estados Unidos pressionam o Tratado de Bretton Woods e tira do Tratado de Bretton Woods o padrão ouro. Ou seja, não tem mais lastro da moeda em ouro. Aí acontece uma coisa grave na década de 70, 80 até 90. Os países do mundo, como não tinha mais o padrão ouro, porque eu quero o padrão ouro. Eu só posso emitir moeda se eu tiver ouro depositado no Banco Central, o equivalente em ouro. Esse era o limite da emissão de moeda. Eis que o Brasil começou a fabricar moeda que não acaba mais. O resultado foi inflação de 80% ao mês. E os Estados Unidos continuam a sua marcha. São derrotados na Guerra do Vietnã. Em 1974, os Estados Unidos da América enfrentam um processo de impeachment do presidente Richard Nixon. É deposto em 74. A gravidade da situação piora. E os Estados Unidos, em 1979, elegem como presidente da República Ronald Reagan. O Brasil elege como presidente da República João Batista de Oliveira Figueiredo, aquele que viria a ser o último dos ditadores. Está vendo? Só que os Estados Unidos elegem Ronald Reagan do Partido Republicano para fazer a reforma do Estado americano. E a reforma do Estado americano foi a completa privatização de tudo que era estatal, da desregulamentação, era o Estado saindo da economia. Enquanto isso, na Pindorama chamada Brasil, eu ainda tinha mais de 1.000 empresas estatais em 79, em 81, 82, 83, 84, mas não tinha mais o dinheiro americano. E o que é que os americanos podiam fazer? Mais nada. Porque eles também não tinham mais dinheiro. E o que é que acontece com o Brasil, Erivaldo? O que é que acontece com o Brasil? Que em 1982 a situação fica tão grave que o Brasil decreta a sua primeira moratória. O que é moratória? É o não pagamento dos compromissos externos, ou seja, calote. O Brasil deu calote na dívida externa, nos balanços de pagamentos. A situação continua se agravando. A ditadura militar começa a minar pela questão econômica e política. Os ratos começam a sair do navio.
e todos vão para as oposições, que nós já falamos aqui sobre a redemocratização do Brasil. Agora, para vocês entenderem a questão econômica desse momento. Em 1985 vem a nova República, Sarney, já falamos também sobre isso. Em 1988, um ano emblemático para o Brasil, porque o Brasil promulga a sua Constituição, varrendo o lixo autoritário de 24 anos de ditadura. 25, porque é quando vai acontecer a eleição direta, que é 1989. Pronto. Em 88, nesse mesmo ano emblemático, o Brasil decreta a segunda moratória. Você está vendo? Decreta a segunda moratória. Enquanto isso, o mundo inteiro estava inaugurando um novo tipo de Estado, que era o Estado neoliberal. O neoliberalismo, o novo liberalismo. E o que é que pressupõe o neoliberalismo? Que as empresas estatais todas tinham que ser privatizadas. E assim foi. Collor de Mello tentou privatizar algumas coisas no Brasil, mas não tinha força suficiente no Congresso Nacional. Ele só conseguiu privatizar algumas pouquíssimas coisas, Instituto Brasileiro do Café, a Embrafilme, não conseguiu porque não tinha força no Congresso. Era preciso ter força. Vamos lá. Olhe como essa história da economia casada com a política ela é interessante. Collor é deposto, também já falamos. Assume Itamar Franco. Vem o governo de Fernando Henrique Cardoso. Aquele que era o príncipe da esquerda nas décadas de 70, mira o seu olhar para o neoliberalismo. Fernando Henrique Cardoso, que escrevia para o CEPAL, fazia textos maravilhosos, livros maravilhosos sobre o capitalismo. Fernando Henrique Cardoso se joga sem culpa nos braços do neoliberalismo e começa todo o seu processo de privatização. Fernando Henrique Cardoso privatiza quase tudo no Brasil, não restando quase nada. Está implantado no Brasil, nesse exato momento, o neoliberalismo. O neoliberalismo que no início da década de 90, os Estados Unidos fazem uma reunião e tira políticas dessa reunião. E quais são as políticas que os Estados Unidos traçam? Privatizações de todas as empresas estatais do mundo. Isso é conhecido como Consenso de Washington. E nesse Consenso de Washington, eu imponho ao mundo a privatização de todas as empresas estatais. No Brasil só restou Petrobras, Vale do Rio Douro, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, meia dúzia de empresas estatais. Correios, que agora está sendo privatizado. Então, eu implanto o Consenso de Washington. Você está vendo como é que os Estados Unidos dominaram o mundo? E com o Plano Real de FHC, que eu já falei também do Plano Real lá no vídeo anterior sobre a redemocratização do Brasil, eu acabei com a inflação. O neoliberalismo deu sua caminhada com a força absurda que Fernando Henrique Cardoso tinha, não a força militar, policial, não. A força da negociação, a força do Congresso Nacional. Fernando Henrique Cardoso elege como presidente do Senado Antônio Carlos Magalhães e como presidente da Câmara o seu filho Luiz Eduardo Magalhães aprova tudo que ele quis no Congresso. Sem confusão, sem briga, sem ira, sem nada. Você está vendo? Como é que eu mudo a fisionomia de um país? Pela economia. E eu mudei a partir do Tratado de Bretton Woods até o Consenso de Washington, passando pelo neoliberalismo. E qual é o futuro do Brasil pós-pandemia?
Futuro do Brasil pós-pandemia que nos apresenta um Estado gigantesco? Enquanto isso, o Brasil fica discutindo o voto impresso. Enquanto isso, o Brasil fica discutindo no Senado, no Congresso, o distritão. Enquanto isso, eu aprovo quase 6 bilhões para o fundo eleitoral. Enquanto isso, um presidente brinca de governar. Enquanto isto, a população passa fome. Enquanto isto, a população faz fila no açougue para comprar urso. Minha gente, vamos acordar. Vamos participar da vida política. Vamos estudar política. Eu não estou mandando você ser vereador, prefeito, deputado, não. Eu estou lhe dizendo estudar. Estudar para ser um cidadão esclarecido, para ser um cidadão de primeiro naipe, para ser um cidadão que saiba debater as coisas desse país e mudar a história desse país. Enquanto isso não acontecer, o Brasil vai continuar com líderes dignos da República de banana da década de 50. Nós vamos ter presidentes da República indignos de governar o pior município do Brasil. É isso que nós podemos e devemos mudar. Nós queremos o debate político. Você já pensou o que você quer para o seu Brasil a partir de 2022? O que é que você vai exigir do seu presidente da República, do seu candidato? Que ele tome uma facada e fique dentro de casa deitado? Eu quero o debate político. Eu quero o debate do meu país. Eu quero o debate do que eu quero fazer pela educação, pela cultura, pelo comércio exterior, pela agricultura, pelo desenvolvimento econômico, pela pesca. É esse país que eu quero. E esse país que eu quero, ele tem que se dar na eleição. E o político, ele tem que parar essa mania de não querer o debate. O debate é quem nos engrandece. Nos Estados Unidos da América e em outros países desenvolvidos, o debate é em torno do meu programa de governo. Então eu conclamo a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros que leiam o programa de governo do seu candidato no próximo ano. Se não tiver aquilo que você sonha, desconfie desse candidato e largue ele de mão. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fique com Deus.